pessoal, César Fittipaldi aqui. Eu vou fazer um videozinho relativamente curto, falando sobre principalmente a demissão do Pérez e a contratação do Vettel pela Racing Point. Deixa rolar a vinheta e a gente volta a conversar. Bom dia, pessoal. O mundo da Fórmula 1 recebeu a notícia ontem de que o Sérgio Pérez havia deixado ou não iria renovar para o ano que vem o seu contrato com a Racing Point. E hoje pela manhã, hoje é dia 10, houve a confirmação do que todos já sabiam, né, que o Vettel foi contratado para o lugar do Sérgio Pérez na Racing Point. Bom, vamos ponderar então com muita calma essa questão. Em primeiro lugar, o Pérez é um bom piloto? É ótimo piloto, é um bom piloto, é regular. Só que ele conseguiu impregnar na reputação dele a pecha de piloto pagante. Explico. Alguns pilotos, ao longo da história, entraram na Fórmula 1 pagando, levando patrocínios, alguns até dinheiro emprestado de banco, como foi o caso do Niki Lauda, haja autoconfiança, hein? Outros dinheiro de família, outros dinheiro de patrocinadores amigos. Temos casos até de pilotos brasileiros que foram beneficiados por empresas estatais. Aí eu me lembro lá atrás do Raul Boesel, que tinha patrocínio da Café do Brasil, da Embratur, pelas conexões que ele tinha, e mais recentemente do Felipe Nasser, que também é ótimo piloto, ficou 2 anos aí na Sauber, fez altas corridas e não conseguiu se firmar. Por quê? São pilotos que pagam. Barrichello, quando começou, aí já é uma coisa mais complexa, ele tem um acordo com um empresário importante que bancou a carreira dele até realmente ele entrar na Stewart. Aí sim ele passou a ser um piloto assalariado e, enfim, acabou indo para a Ferrari e se consolidou como um dos grandes nomes, pelo menos brasileiros, na categoria. No caso especificamente do Sérgio Pérez, ele tem 30 anos de idade, ele está desde 2011 na Fórmula 1, ele tem 8 pódios, já fez 188 grandes prêmios, 4 voltas mais rápidas, ou seja, é um currículo interessante. Só que sempre bancado pela grana do Carlos Slim. Em 2018 houve um problema, a equipe estava prestes a ir para liquidação, para ser fechada pela justiça, e ele entrou com um processo trabalhista, é uma filigrama da lei inglesa que eu não entendo muito, fazendo com que a equipe precisasse permanecer para providenciar os empregos das pessoas, e ele realmente salvou. Foi uma manobra jurídica, né? Mas enfim, então ele saiu lamentando um pouco isso, que ele se sentiu traído. Ora, a Racing Point hoje é uma equipe que pertence ao Lawrence Stroll, que o ano passado, junto com um consórcio de investidores canadenses, comprou 16,7% da Aston Martin, que é uma empresa de carros de alto luxo. A Aston Martin estava passando por um processo de reestruturação. Com essa injeção de grana, eles têm novos horizontes. Além disso, eles têm uma ligação muito forte com a Daimler, que é a controladora da Mercedes, que faz sentido, Vettel, alemão, Mercedes, né? E eles estão para dar um passo acima, para atingir um outro patamar. Até então, a Racing Point, que já foi Jordan, já foi Spiker, já foi Force India, era uma equipe pequena, sempre muito eficaz dentro dos recursos a ela alocados. Há que se ressaltar isso. É uma equipe que muitas vezes tinha 1/4 dos recursos de outras equipes e conseguia mais pontuação. Conseguiu pole positions lá atrás, com Fisichella, etc. Uma equipe interessante. Bom, então o Pérez levou grana para lá depois que ele foi defenestrado da McLaren, teve um ano na McLaren muito ruim, estabeleceu relações tóxicas, não conseguiu se firmar. E ele foi para então Force India, depois se tornou Racing Point, e na realidade não é uma cadeira cativa, né? E ele vem fazendo boas corridas, só que surpreendentemente o jovem Lance Stroll tem tido desempenhos até melhores, tanto é que ele conseguiu pódio agora no Grande Prêmio da Itália, apesar da corrida ter sido um pouco de loteria, mas ele tem sido consistente, rápido, então também não tem razão falar, vamos despedir o Stroll porque ele é o filho do patrão. Não, ele não é só o filho do patrão, hoje ele é um piloto de respeito. Outro que se deixar de pagar também perde o lugar dele, mas pelo menos sem respeito. Bom, aí ele vai substituir por um piloto que tem
278 grandes prêmios, 53 vitórias, 57 pole positions, 4 campeonatos mundiais, 38 voltas mais rápidas. Quer dizer, currículo a currículo, não tem como comparar. O Vettel surgiu como um fenômeno, protegido inicialmente da BMW. Desde os primeiros treinos na Fórmula 1 ele se destacou pela rapidez. Ele era uma espécie de Verstappen dos anos 2007, 2008. Aquela vitória dele em Monza em 2008 pela então Toro Rosso, que agora é a AlphaTauri, foi uma coisa épica. Ele fez a pole position embaixo de chuva no sábado, ele liderou, ele era muito jovem, era uma equipe que é a nossa querida do coração Minardi. Então foi assim uma lavada de alma, literalmente, a vitória dele lá atrás. Ganhou a simpatia de muitos, foi promovido à equipe da Red Bull, ganhou 4 campeonatos em seguida, e daí começou uma lenta involução, né? Ele foi superado pelo novo companheiro Ricciardo em 2014, foi para a Ferrari. Na Ferrari teve bons momentos, lutou por títulos, ganhou corridas, mas está sendo ofuscado desde o ano passado pelo Leclerc. E a Ferrari a gente sabe que é uma caixinha de surpresas, né? Então, ao longo da história, pessoal, eu quero falar disso em outro vídeo, eu vou começar a fazer uns videozinhos de história. Tivemos pilotos que vieram pagando e viraram o jogo. Lauda, Barrichello, Schumacher. Schumacher, sim, ele tomou o lugar do Roberto Moreno na Benetton, porque a Mercedes, que era a protetora dele, pagou muita grana. Ele conseguiu o lugar do Bertrand Gachot na Jordan para correr na Áustria em 91, porque o Bertrand Gachot havia sido preso por uma infração de trânsito, e a Mercedes bancou, se não me engano, $100 mil. Ele foi 7º nos treinos, isso impressionou. Largou, correu 400 metros, arrebentou a transmissão, parou, mas fez o cartão de visitas. Mas aí entrou na Benetton, aí ele fez um contrato com o Flávio Briatore, mas também não teria chegado à Fórmula 1 se a Mercedes não tivesse bancando. Aliás, a Mercedes na época tinha um programa de jovens pilotos que tinha o Frentzen e o Wendlinger, que eram tão cotados ou até mais que o Schumacher. O Schumacher acabou vingando de uma forma bastante interessante. Esse final de semana nós vamos ter corrida na Itália de novo, Grande Prêmio da Toscana, em Mugello. Eu estou bastante ansioso porque é uma pista nova, novidade para todo mundo, com essas mudanças aí nas cadeiras também, torcendo para haver algum imprevisto também, para que a Mercedes não estrague a festa de todo mundo, né? E eu volto, eu prometo voltar. Como eu falei para vocês, eu tô que nem aqueles políticos, né, fazendo promessas. Eu tô cheio de ideias para novos vídeos. Se alguém tiver o trabalho de ir lá no meu blog, lá em 2009, 2010, eu conto bastante sobre o meu início de carreira como piloto na Inglaterra nos anos 80. Então eu estou pensando em fazer uma montagem, ler aquelas histórias, porque tem gente pedindo isso. Outra coisa, se possível, pessoal, vai no meu canal no YouTube, subscreva, porque eu tô com pouca gente lá e a gente se anima quando vê que tem pessoas, comenta, critica, tá? Nós estamos aqui para isso. Por enquanto é só, eu volto, isso não é uma promessa, é uma ameaça. Obrigado.